Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Uma história que não começa na terra, mas no céu, onde os muros são de jaspe, as ruas como vidro, e a luz não vem do sol, mas da presença eterna de Deus. Caminharemos com calma, passo a passo, até os portões da promessa. A promessa que espera no fim da noite. Talvez agora você esteja deitado, sentindo o peso do dia se dissipar devagar. Talvez o silêncio da madrugada te envolva como um cobertor frio, ou talvez seja justamente esse silêncio que revela o quanto o coração anseia por um lugar onde tudo finalmente se encaixe. Alguns chamam isso de saudade. Mas é mais do que isso, não é? É o anseio de um lar que nunca vimos, mas que a alma reconhece. Um lugar onde não há perda, nem partida, nem dor escondida atrás de sorrisos forçados. Um lugar onde a fé se transforma em visão, onde a espera termina em abraço, onde a noite cessa e a manhã eterna começa. É sobre esse lugar que vamos falar. Ou melhor, orar juntos em silêncio, a Nova Jerusalém. A Bíblia não termina com um grito de desespero. Ela termina com uma visão, uma cidade, um reencontro, um lar. João, já idoso, exilado numa ilha rochosa chamada Patmos, talvez cansado, talvez com os olhos embaçados pelas lágrimas de quem viu a perseguição, a dor, a separação. Foi ali, naquele cenário de abandono, que o céu se abriu. Não com trovões, não com pressa, mas com uma promessa. A Nova Jerusalém, descendo como uma noiva enfeitada, brilhando como uma joia rara, preparada, cuidada, esperada. E ali, naquele vislumbre que desafiava a lógica humana, João viu o fim do sofrimento e o início do descanso eterno. Hoje, quero te convidar a imaginar essa cidade comigo. Não como um estudo, nem como curiosidade, mas como quem contempla a morada que aguarda aqueles que, mesmo cansados, ainda acreditam. Como quem repousa em oração, com os olhos fechados e o coração aceso pela esperança. Imagine, você está em silêncio e há algo no ar. Uma paz que não pode ser explicada. Um perfume leve, quase como o da unção que escorria dos altares antigos. Ao longe, há um brilho, mas não cega, não assusta. É luz que acolhe, é presença que aquece. Você não está sozinho, porque a promessa de Deus não é um conceito. É um lugar. E esse lugar é mais real do que as dores que hoje te ferem, mais firme do que as incertezas que rondam sua alma, e mais próximo do que imaginamos. A Nova Jerusalém é o símbolo do reencontro, com Deus, com os nossos, com a paz definitiva. É o ponto final da saudade, a resposta silenciosa àquelas noites em que choramos sem saber porquê. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Que promessa seria mais suave do que essa? Então, enquanto o mundo lá fora se cala e os ruídos do dia finalmente se rendem ao escuro da noite, eu te convido. Venha repousar seu coração nesta cidade. Ainda não a vemos, mas ela já foi preparada. Não a tocamos, mas ela já nos espera. Feche os olhos, se quiser. E caminhe comigo. Ao longo desta noite, cada palavra será como uma pedra preciosa colocada na fundação da esperança. E quando a mente desejar dormir, que ela adormeça dentro dessa visão. Um lugar onde o tempo não fere, onde o amor não parte, onde Deus habita e onde você, alma cansada, é esperado. Agora deixe que o silêncio conduza seus pensamentos. Respire devagar. Estamos indo para o lar. A noite na ilha de Patmos era de um silêncio profundo, cortado apenas pelo som das ondas batendo nas pedras e o murmúrio do vento entre as rochas. João, já velho, carregava no corpo as marcas da perseguição e na alma as lembranças das igrejas, dos irmãos dispersos, dos rostos que já se tinham apagado pela distância e pelo tempo. Ele estava sozinho, mas não abandonado. Naquele exílio amargo,
A esperança poderia ter se apagado como a chama fraca de uma lamparina ao vento. Mas foi ali, longe de tudo, que o céu se inclinou sobre a terra, e a eternidade visitou o tempo. João estava em espírito, e a voz que ele ouviu não veio do mar, nem da terra, mas de trás, como um chamado que rompeu o passado, ecoando com a autoridade do Alfa e do Ômega. Ele se virou e viu luzes, vozes, símbolos, e no meio de tudo, aquele que é, que era e que há de vir. Como explicar com palavras humanas o que os olhos da alma de João contemplaram? Era como se o próprio coração de Deus se abrisse diante dele, mas o mais profundo ainda estava por vir. Entre visões de juízo, cartas às igrejas e cânticos celestiais, João recebeu um vislumbre do fim e do começo. Uma cidade, descendo do céu como noiva preparada. O reencontro com o que sempre foi prometido. O fim da saudade. O começo da plenitude. Ali naquele momento João entendeu. Nem o Império Romano, nem a perseguição, nem o exílio poderiam apagar o plano eterno. Porque mesmo no deserto, mesmo no silêncio, Deus ainda escreve capítulos com luz. E quando tudo parece desabar, ele sussurra aos seus: ainda não acabou, eis que faço novas todas as coisas. Você consegue imaginar os olhos de João, úmidos, cansados, mas agora brilhando diante da visão? Seus lábios talvez tenham tremido, não por medo, mas por ter visto aquilo que todos ansiamos ver. O fim do sofrimento, o abraço eterno, o lar aguardado. E se João viu, nós também podemos vislumbrar. Enquanto seguimos, que essa imagem permaneça. A eternidade pode visitar até mesmo os exilados. E talvez, nesta noite, em silêncio, ela visite também você. Seguimos. Em direção à cidade onde o tempo repousa. Com o coração ainda repousando na ilha silenciosa, onde João contemplou o invisível, seguimos para o próximo passo desta caminhada sagrada. A cada novo capítulo, como cada batida suave do relógio noturno, avançamos com reverência por entre as promessas eternas. Ao ouvirmos falar de eternidade, talvez nossa mente deseje paisagens tranquilas, campos verdejantes, rios que fluem mansos, como o Éden perdido. E, no entanto, quando o céu se revela em plenitude ao coração de João, o que desce não é um campo, nem uma montanha, nem um pomar em flor. É uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Por que Deus escolheria essa imagem? A cidade é talvez o símbolo mais humano da convivência. É onde as vozes se encontram, onde os passos se cruzam, onde a história se tece entre muros e portas, janelas e ruas. Uma cidade guarda em si tanto a dor quanto o consolo. Ela conhece o exílio, mas também o retorno. Jerusalém terrestre foi lugar de promessa, de templo, de lágrimas e canções. Mas também foi cenário de guerras, destruição e dispersão. Quem olhava para suas ruínas talvez duvidasse que algo sagrado pudesse surgir dali, mas o olhar de Deus vai além dos escombros. Ele vê promessas onde só há pó. A cidade que desce do céu é a resposta de Deus ao clamor das cidades feridas da terra. Não é a reconstrução do que foi, é a consumação do que sempre deveria ter sido. Uma cidade onde o pranto cessou, onde os muros não dividem, onde o centro não é um trono humano, mas o próprio Deus habitando com os seus. Ao escolher a imagem da cidade, Deus também fala de pertencimento, porque uma cidade tem portas, tem nomes, tem morada. E todo aquele que já se sentiu perdido, invisível, esquecido, ouvirá ali seu nome ecoando como convite. A Nova Jerusalém não é um refúgio distante, é uma casa aberta e eterna e mais. Ao revelar uma cidade e não um jardim, Deus talvez nos lembre que o Éden não foi o fim, foi o início. A Nova Jerusalém é o destino. Lá não há serpente escondida entre folhas, não há medo à sombra da árvore,
Não há silêncio entre passos no entardecer. Há presença constante. A luz que não se apaga. Há povo. Há voz. Há louvor. Nesta noite, enquanto caminhamos em espírito, lembre-se, a Cidade Santa não é um prêmio individual, é um lar coletivo. Foi preparada para os que choram, para os que esperam, para os que creem, mesmo sem ver. E se seu coração sente saudade de um lugar que nunca viu, talvez seja porque você foi criado para habitá-lo. A cidade desce e a alma sobe. Seguimos passo a passo, rumo à promessa que tem muros de paz e ruas de luz. Com os olhos da alma ainda voltados para a imagem sagrada da cidade que desce do céu, seguimos adiante por essa trilha de ouro e esperança. Cada novo capítulo revela mais um detalhe do lar prometido. E como quem percorre lentamente uma rua silenciosa ao amanhecer, agora nos aproximamos das portas da Nova Jerusalém. Imagine-se diante de um muro resplandecente, feito de jaspe puro. Não há musgo, nem rachaduras, nem sinais de esquecimento. É um muro vivo, sustentado pela eternidade. E nele, 12 portas, 3 em cada lado, voltadas para os 4 cantos da terra, 12 acessos, 12 nomes gravados como marcas de uma história que não se perdeu. Esses nomes são os das 12 tribos de Israel, cada porta, um nome, cada nome, uma memória. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Naftali, Issacar, Zebulon, Gade, Azer, Dan, José, Benjamim, homens que caminharam, tropeçaram, esperaram, filhos de um patriarca que lutou com Deus e saiu mancando, mas abençoado. Filhos de uma promessa que parecia impossível. Cada um deles carrega em sua história luz e sombra, como nós. E agora, cada um se torna uma porta. Por que Deus os inscreveu ali? Talvez para nos lembrar que até os caminhos mais tortos podem ser redimidos. Que as histórias fragmentadas da humanidade, quando entregues ao sopro divino, se transformam em entrada para a glória. Cada tribo, com suas falhas e fidelidades, agora se torna acesso. E acesso não para poucos, mas para todos os que vêm de longe, de perto, do norte, do sul. Essas 12 portas não são barreiras, são convites. Elas não se fecham ao entardecer. Elas não exigem senhas. Elas não se enferrujam. A cidade de Deus não se protege do estrangeiro. Ela o abraça. E há algo mais. As portas são feitas de pérolas. Uma pérola, uma porta inteira. Pense na pérola, formada pela ferida de uma ostra, uma resposta a um grão incômodo, um corpo estranho, a beleza que nasce da dor. É assim também com o acesso à eternidade. Foi aberto por meio de feridas. A doçura da graça brotou do sofrimento do Cordeiro. O que era ferida tornou-se entrada. O que era cruz virou caminho. Essas portas são mais do que arquitetura. São testemunhos, são promessas de que ninguém é esquecido. Que a história de Israel, com todos os seus desertos, ainda é fundamento da cidade futura. E que há lugar para todos os que, mesmo mancando como Jacó, se recusam a largar a fé. Talvez, nesta noite, você se sinta distante dessas portas. Talvez carregue o peso de ter se afastado ou de nunca ter se sentido parte. Mas saiba, há 12 acessos, e nenhum está trancado. E o nome que um dia pareceria estranho à sua alma, hoje sussurra familiaridade. Porque você foi feito para entrar, para habitar, para repousar. Seguimos juntos, do lado de dentro, a luz. Do lado de fora, ainda estamos a caminho, mas a cidade permanece. Com suas portas abertas, como braços eternos de Deus estendidos no horizonte da madrugada, com o som suave da promessa ainda ecoando entre os portões de pérolas, seguimos pela alma da cidade sagrada. Já atravessamos muros de jaspe e acessamos pelas 12 tribos a memória redimida do povo de Deus. Agora, nossos pés se aproximam das fundações que sustentam tudo. E ali,
brilham pedras que não se apagam. No chão onde repousa a cidade eterna, Deus não escolheu cimento nem madeira. Ele usou glória mineral. Cada fundação da Nova Jerusalém foi adornada com uma pedra preciosa. 12 ao todo, uma para cada apóstolo do Cordeiro. 12 homens simples, marcados por dúvidas, impulsos, medos e milagres. 12 vidas que ouviram a voz de Jesus e decidiram segui-lo, mesmo sem saber o destino. Agora, seus nomes repousam sobre pedras que não se quebram. Imagine essas cores: jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. Um arco de luz silencioso sustentando as promessas do alto. Cada pedra como uma palavra dita em oração. Cada brilho como um reflexo da luz divina que atravessa o tempo. Não são apenas joias, são símbolos da fé encarnada em gente real. Gente que caiu, mas levantou. Que duvidou, mas seguiu. Que chorou, mas anunciou. As fundações da cidade eterna são construídas não sobre heróis perfeitos, mas sobre discípulos transformados. Pedro, por exemplo, a pedra que negou, a pedra que chorou amargamente, a pedra que foi restaurada pela voz do Cristo ressuscitado. Apacenta as minhas ovelhas. João, o discípulo do amor, aquele que repousou a cabeça sobre o peito de Jesus. Tomé, o que duvidou com honestidade e tocou com reverência. Cada um deles agora é lembrado não pela falha, mas pela fidelidade final. Essas pedras preciosas também nos falam de profundidade. Fundamentos não ficam expostos, sustentam em silêncio. São o que ninguém vê, mas tudo mantém. Assim é a fé que cresce no escondido. Assim são os corações que oram em silêncio, noite após noite. Invisíveis ao mundo, mas preciosos diante do trono. Talvez, nesta noite, sua alma sinta-se frágil, rachada, sem brilho. Mas lembre-se, foi Deus quem escolheu transformar discípulos falhos em pedras eternas. E Ele ainda faz isso. Ainda encontra beleza nas ruínas, ainda transforma areia em alicerce. A Nova Jerusalém repousa sobre pedras vivas, e cada uma delas sussurra a sua alma. Você também está sendo edificado como casa espiritual, que ao caminhar sobre esse chão de luz, seu coração encontre repouso. Porque até os fundamentos da cidade sagrada falam da graça que sustenta, mesmo quando nossos passos vacilam, seguimos. E cada passo é um eco do amor que permanece. Ainda envoltos pela beleza silenciosa das fundações resplandecentes, avançamos pelas ruas desta cidade prometida, onde cada detalhe foi tecido com significado eterno. Das pedras que sustentam, agora erguemos o olhar para o que brilha sobre nós. Não um ornamento, não um símbolo de poder humano, mas algo que desafia o entendimento terreno. A cidade resplandece como ouro puro, mas não o ouro que conhecemos, opaco e frio, moldado por mãos humanas e tantas vezes disputado por corações gananciosos. Este é outro ouro, ouro como vidro, transparente, luz que atravessa, brilho que não esconde, riqueza que não seduz, apenas revela. Nas ruas da Nova Jerusalém, o que era considerado tesouro na terra, agora serve de chão. Aquilo que os homens adoram, ali se pisa com leveza. O que aqui é símbolo de status, ali é apenas caminho. Um caminho de glória, sim, mas glória santificada. Glória que não corrompe, que não se desfaz, que não aprisiona os olhos, apenas os eleva. Porque Deus escolheu ouro transparente? Talvez para nos ensinar que na cidade eterna, até o mais precioso dos elementos se curva diante da luz verdadeira. Talvez para nos mostrar que o valor das coisas não está na matéria, mas na presença que as preenche. Ouro que se deixa atravessar é metáfora de corações redimidos, corações antes fechados, opacos, endurecidos,
mas que pela graça tornaram-se puros, como vidro, como oração, como entrega. Caminhar por essas ruas é mais do que seguir um trajeto, é habitar o que foi purificado, é lembrar que um dia a fé foi mais valiosa do que o ouro provado no fogo, é reconhecer que o que um dia pesava nos bolsos agora descansa sob os pés, e talvez, ao imaginar essas ruas, seu coração sinta uma pontada de distância. Afinal, vivemos num mundo onde o brilho das coisas ainda ofusca o brilho da alma, onde a busca por ter muitas vezes silencia o chamado para ser. Mas a Nova Jerusalém nos consola. Há um lugar onde a glória é leve, onde a beleza não divide, onde a riqueza não fere. Tudo ali é luz, e luz não se acumula, se compartilha. Enquanto seguimos, que o ouro transparente de Deus nos ensine a viver com o coração despojado, com os olhos voltados para o alto, com os pés firmes sobre aquilo que não pode ser corrompido. A cidade continua, e a cada passo mais do que esplendor, encontramos revelação. Seguimos juntos, ainda há tanto a contemplar. Sob os pés, ouro como vidro. Ao redor, muros que guardam histórias. Sobre as fundações, pedras que sussurram os nomes dos que andaram com o Cordeiro. E agora, ao centro, um trono. Não vazio, não silencioso, mas pleno, radiante, fonte de tudo o que é. É para lá que o coração nos conduz agora, ao centro da cidade, onde mora o motivo da eternidade. No coração da Nova Jerusalém não há praça pública, nem monumento humano. Há um trono. E sobre ele não está o peso de um império ou a glória de uma conquista terrena. Está o próprio Deus, e com ele o Cordeiro, trono e cordeiro, poder e sacrifício, majestade e mansidão, glória e ternura. Ali onde tantos reis tentaram erguer reinos, Deus estabeleceu uma eternidade de paz. E o Cordeiro, que um dia foi levado ao matadouro em silêncio, agora reina com autoridade mansa. Ele não precisou gritar, não precisou forçar, apenas amou até o fim. E foi esse amor que o entronizou. Do trono flui vida, dele emana luz. E diante dele não há injustiça que resista, não há escuridão que permaneça. Ele é a fonte de toda justiça, de toda ordem, de toda renovação. Imagine os olhos de quem, por séculos, esperou justiça. Os perseguidos, os exilados, os esquecidos, os que morreram com orações nos lábios. Todos eles agora de pé, diante do trono, não para pedir, mas para contemplar, não para suplicar, mas para adorar. E o trono não está distante, ele é acessível. Sem véus, sem mediações, sem medo, porque ali está o Cordeiro, aquele que conhece a dor humana, aquele que chorou, que sangrou, que sofreu e venceu. Não com espada, mas com entrega. Não com trono de marfim, mas com cruz de madeira. Ao redor do trono a cidade se organiza. É dele que parte o ritmo da eternidade. É dele que jorra o rio da vida. É ele que ilumina o que antes era sombra. E se neste momento você se sente distante de tudo o que é justo, se carrega dores não reparadas, feridas sem voz, histórias sem resolução, saiba, há um trono onde tudo será restaurado. Onde o que hoje fere será curado, onde o que agora se esconde será iluminado. O trono está firme, o Cordeiro está vivo. E a cidade eterna pulsa ao redor desse centro de misericórdia e retidão. Seguimos. O trono nos chama. E de sua base surgem ainda mais mistérios sagrados, pois na cidade onde Deus habita, cada detalhe canta. E nós, cansados viajantes da noite, descansamos apenas por olhar. Tendo nos detido diante do trono onde habita a origem de toda luz e justiça, seguimos agora para algo que surpreende os olhos da alma. No coração de uma cidade tão santa, tão gloriosa, tão cheia da presença de Deus, há uma ausência. Uma ausência que, em vez de vazio,
revela plenitude. Uma ausência que não afasta, mas aproxima, é o silêncio do templo, substituído pela presença absoluta. Desde os dias antigos, o templo sempre foi o lugar de encontro. Lá, o povo subia em peregrinação. Lá, ardiam as lamparinas, o incenso, as orações. Lá, se ofereciam sacrifícios e se ouviam salmos. O templo era a morada da glória, era refúgio. Era sinal de que Deus habitava entre os homens, ainda que entre véus, paredes e sacerdócios. Mas na Nova Jerusalém não há templo. João, ao contemplar a cidade, não viu colunas sagradas, não viu altar de bronze, não viu cortinas separando o povo do Santo dos Santos, porque ali o próprio Deus é o templo. O Cordeiro é o altar vivo. A presença não está contida. Ela envolve, preenche e respira conosco. Essa ausência não é falta, é plenitude. Deus não está mais em um espaço delimitado. Ele é o espaço. Ele é o ar. Ele é a luz entre as árvores, o perfume do rio da vida, a música silenciosa que embala a eternidade. Não é mais preciso subir escadas sagradas, acender velas ou carregar oferendas. A adoração é contínua. A presença é total. A comunhão é sem interrupções. E se em algum momento de sua vida você já sentiu saudade da presença de Deus, se já orou olhando para o teto, se já buscou sinais em paredes ou em vozes humanas, saiba, há um tempo vindo e uma cidade sendo preparada, onde Ele será tudo em todos. Onde não será necessário mais perguntar: Senhor, onde estás? Porque Ele será a resposta antes mesmo da pergunta. O templo era sombra, era símbolo, era ponte, mas agora, na cidade eterna, a ponte foi atravessada. O véu foi rasgado, o altar cumprido, e o Deus que outrora habitava em meio a querubins de ouro, agora habita entre os seus, face a face, sem sombra, sem distância. A ausência do templo é o anúncio de que nada mais nos separa. A comunhão é plena, o amor ininterrupto. Seguimos em reverência. A cada passo, a cidade revela não apenas o que ela é, mas o que sempre desejamos ser: templo vivo de um Deus que não está longe, mas dentro, ao redor, entre nós. E em breve, para sempre. Depois da ausência do templo, a ausência que revela a presença, deixamos para trás os véus e as paredes e caminhamos agora sob uma luz que não conhece entardecer. Não há sombras, não há lâmpadas, não há candeias a serem acesas ao fim do dia, porque o dia nunca termina. Porque o brilho não se apaga. Porque a fonte da luz caminha entre nós. Na Nova Jerusalém não há noite, as estrelas não se escondem, elas simplesmente não são necessárias. O sol, que aqueceu tantas manhãs da terra, não se levanta mais. A lua, que testemunhou tantas orações sussurradas na escuridão, não precisa mais guardar a noite, porque a cidade é iluminada pelo próprio Deus. Ali, a presença dele é luz, não como metáfora, não como símbolo, mas como essência viva. A luz da Nova Jerusalém não apenas clareia o caminho, ela consola a alma, ela revela sem ferir, ela aquece sem queimar. É luz de verdade e graça. É a luz que dissipa a vergonha, a luz que penetra, onde a dor se escondeu por anos. É a luz que não acusa, mas acolhe, não expõe para ferir, mas para curar. Talvez ao longo da vida você tenha caminhado por vales escuros. Talvez conheça bem o silêncio das madrugadas, em que tudo parece apagado, inclusive a fé. Mas a cidade de Deus não tem noite. Não porque o relógio cessou, mas porque a escuridão perdeu sua função. Onde Deus habita plenamente, não há espaço para medo. O rosto dele é como o sol ao meio-dia, mas sem cegueira. Seus olhos são como chama, mas sem destruição. Sua voz é como muitas águas, mas não assusta. A presença dele é o novo firmamento.
um firmamento que não se curva à rotação da terra, mas à eternidade do amor. E quando João escreve que não há mais sol, ele não anuncia uma ausência, ele descreve uma substituição. O que era limitado, agora é perfeito. O que era reflexo, agora é fonte. O que era provisório, agora é eterno. Na Cidade Santa, cada rosto será iluminado não por tochas nem por lamparinas, mas por um brilho que vem de dentro, porque quem contempla o Senhor reflete o que vê. E ali, sem véus, sem espelhos, veremos como somos vistos. A noite termina, o medo cessa, a dúvida silencia, porque onde Deus é luz, nada mais nos assombra. Seguimos guiados por esse clarão manso que não fere os olhos, mas os lava. Ainda há mais a descobrir, pois a luz abre caminho e logo à frente o rio começa a correr, e as árvores, silenciosamente, estendem seus galhos. O que vem agora é restauração, e cura, e vida. A luz que não cessa nos envolve como um manto, e os olhos da alma, banhados por esse fulgor sereno, agora se voltam para um movimento mais suave, mais fluido. Um som começa a surgir no coração da cidade. O som de águas tranquilas. Um rio corre, e junto a ele crescem árvores que não conhecem outono. Estamos diante da imagem da vida plena. Do trono de Deus e do Cordeiro flui um rio. Não nasce de montes, nem de geleiras ocultas. Ele brota da própria presença divina. É cristalino. Não turvo pelas dores do mundo, nem contaminado pela pressa humana. É água viva. É água que não apenas sacia, renova. Imagine esse rio atravessando a Cidade Santa. Suas margens não são de pedra nem de cimento. São espaços de descanso. Ali, tudo respira alívio. As almas sedentas que por séculos caminharam entre desertos e lágrimas, agora se curvam para beber. E não há pressa, porque ali a sede é acolhida como parte da jornada e finalmente saciada. Mas não é só o rio que fala. Às suas margens há árvores. Árvores de vida, árvores que dão fruto mês após mês, árvores que não conhecem seca, nem doença, nem abandono. E suas folhas, as folhas, elas curam as nações. As feridas do mundo, os traumas da história, as dores das guerras, os lutos dos povos. Tudo repousa sob a sombra dessas árvores. E o que era divisão torna-se comunhão. O que era fronteira, agora floresce. As folhas são bálsamo, são resposta, são promessa cumprida. Talvez, ao ouvir sobre esse rio, você se lembre dos rios que secaram em sua vida, das águas que não vieram, dos pedidos que não foram ouvidos. Talvez carregue feridas que ninguém conseguiu tocar, quanto mais curar. Mas nesta cidade há folhas, e elas foram preparadas para isso. Não há dor que escape ao cuidado de Deus. Não há sede que ele não conheça. O rio da vida é símbolo de tudo o que recomeça, de tudo o que não termina. E ao lado dele, a árvore da cura se debruça sobre os que chegam cansados, partidos, confusos, e oferece sombra e fruto. E mais que isso, oferece restauração. E assim seguimos, saciados, curados, conduzidos por águas mansas que não cessam. Porque na cidade que Deus preparou, tudo flui, nada apodrece, nada se perde, tudo vive, tudo respira, e mais adiante, a ausência de lágrimas será a nova realidade. Pois depois da cura vem o consolo, e o que era choro dará lugar ao descanso. Permanecemos juntos, caminhando por essa eternidade, onde o sofrimento já não tem morada, e o coração aprende, enfim, a repousar. Ao som do rio da vida e sob a sombra mansa das árvores que curam, o coração começa a repousar. Mas há ainda algo mais profundo neste lugar, uma ausência que fala mais do que 1000 palavras, uma ausência que o coração humano sempre desejou, porque na Cidade Santa algo cessa para sempre. Ali, na Nova Jerusalém, Deus enxuga dos olhos toda lágrima. Não algumas, não as mais visíveis, não as que foram vistas por outros,
mas todas. As que caíram em travesseiros durante madrugadas longas. As que foram escondidas no banheiro, no silêncio do carro, na solidão da alma. As que não foram compreendidas nem nomeadas. Lágrimas de luto, de espera, de saudade, de arrependimento, de cansaço. Na cidade de Deus, todas elas se tornam passado, porque ali a dor não entra, não há mais despedidas, não há mais doenças que silenciam lares, não há mais noites em que a esperança falha, não há mais medo do amanhã nem peso do ontem. A morte já não existe, não como conceito, não como ameaça, não como interrupção, porque o Cordeiro venceu, porque a vida venceu. E agora tudo é plenitude. Você consegue imaginar um lugar onde não há mais choro, onde os rostos estão livres da tensão da perda, da ansiedade, da dor física e da ferida emocional? Um lugar onde ninguém sente culpa nem precisa fingir que está bem? A Nova Jerusalém é esse lugar. Não como fuga, mas como destino. Não como consolo vago, mas como realização concreta do amor de Deus. Talvez você esteja ouvindo essas palavras com o peito apertado. Talvez tenha perdido alguém. Talvez carregue dores invisíveis. Mas saiba, na eternidade preparada pelo Pai, tudo o que hoje pesa será desfeito. O Deus que conhece o choro em silêncio é o mesmo que enxugará cada lágrima. Com as próprias mãos. Na terra choramos, mesmo os fortes, mesmo os fiéis. Na cidade celestial, o pranto cessa, não porque nos tornamos indiferentes, mas porque tudo aquilo que provocava o sofrimento foi vencido, redimido, curado. E assim, seguimos por essas ruas onde ninguém corre, onde ninguém foge. Caminhamos devagar, com os olhos já livres da névoa do pranto, porque o que vem a seguir é um nome escrito, um nome que nunca será esquecido, e esse nome, talvez, seja o seu. Depois da promessa do consolo eterno, quando Deus próprio enxuga o pranto dos seus, uma nova imagem se aproxima, mais íntima, mais profunda, mais reveladora. Porque na cidade onde o sofrimento não entra, o amor escreve nomes, e esses nomes não são gritados ao vento, nem registrados em pedras frias. Eles são escritos na fronte. Na Nova Jerusalém, cada habitante carrega algo sagrado. Não é uma coroa de rei. Não é uma marca de distinção visível aos olhos do mundo. É um nome, escrito, gravado. Não em livros, não em placas, mas na fronte. No lugar mais visível do corpo. No espaço entre o pensar e o olhar. Como quem diz, este pertence. O nome de Deus, o nome do Cordeiro. Esse nome não é adereço. É identidade. É selo de pertencimento. É resposta à pergunta silenciosa que tantos carregaram pela vida. Quem sou eu, afinal? Na Terra, passamos por muitos nomes. Alguns nos foram dados em amor, outros em dor. Alguns nos marcaram, outros tentamos esquecer. Mas na Cidade Santa, o nome escrito é definitivo. Não muda, não se apaga, não se corrompe. Esse nome fala de aliança, de filiação, de comunhão sem interrupção. É o oposto da rejeição, é o oposto do esquecimento. Quantas vezes você já se sentiu invisível? Como se sua história não tivesse peso? Como se suas orações não tivessem eco? Como se ninguém soubesse o que você carrega por dentro? Mas Deus sabe. E mais, Ele escreve, Ele inscreve, Ele reconhece. Na eternidade, não seremos multidão sem rosto. Seremos conhecidos pelo nome que Ele escolheu, pelo nome que Ele pronunciou antes de toda dor, antes de toda queda, antes de todo desencontro. E se o nome está na fronte, é porque será visto, será celebrado, será lembrado. Ali, ninguém mais chamará você por aquilo que te feriu. Ninguém mais te reduzirá à sua dor, ao seu erro, à sua ausência. Você será chamado pelo nome que vem do amor, pelo nome que vem da luz, pelo nome que vem do trono. É essa certeza que nos conduz adiante.
com passos lentos e alma aquecida. Porque logo à frente veremos que, na cidade eterna, não há portas que se fechem. O que está escrito em nós nos abre caminho, um caminho de acolhimento eterno e de paz que não se apaga. A luz ainda repousa sobre os nomes escritos e o perfume do consolo eterno paira no ar. A cidade nos envolve como um abraço contínuo, onde cada rua é um convite à permanência. E agora, diante de nós, as portas da cidade permanecem abertas, sempre abertas, porque ali nada ameaça, nada interrompe, nada afasta. Chegamos ao espaço da segurança sem fim. Na Nova Jerusalém, os portões não se fecham ao cair da tarde. Não há tranca, não há ferrolho, não há sentinelas em alerta, porque ali não há noite. Na terra, portas se fecham por medo, para proteger, para esconder, por cansaço, por segurança. O dia acaba e o mundo recua, mas na cidade de Deus, os portões seguem abertos, como braços estendidos, como promessas que não se recolhem, como amor que não se retrai. As 12 portas de pérola não têm hora para encerrar, estão voltadas para todas as direções, do norte ao sul, do oriente ao ocidente. Toda alma tem caminho, e o caminho permanece. Ali não há invasão, não há desordem, não há ameaça, não há solidão. É difícil imaginar um mundo onde o perigo não ronda, onde ninguém vigia o portão com temor, onde o coração pode descansar sem sobressalto. Mas é justamente isso que Deus prepara. Uma cidade onde a segurança não é garantida por muros, mas pela presença. Nada impuro entra, nada escapa ao olhar do Cordeiro. Mas não por vigilância, por plenitude, não por medo, por santidade. E o que antes era exclusão, agora é acolhimento. O que antes dividia, agora une. Os portões não se fecham porque a casa está pronta, porque os filhos estão chegando, porque ninguém será barrado na última hora. Talvez, ao longo da vida, você tenha encontrado muitas portas fechadas. Talvez tenha sentido o peso da rejeição, do não, do silêncio. Mas na Nova Jerusalém, a porta é uma declaração eterna. Você é bem-vindo. Não há receio, não há hesitação. A cidade que desce do céu não possui lugar reservado para poucos. Ela se abre para todos os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E esse sangue é convite, é passagem, é chave. E assim, caminhamos entre portões que se recusam a fechar, entre acessos que não caducam, entre entradas que não exigem senha, nem aparência, nem aprovação humana. A eternidade é abrigo. E nesse abrigo, ninguém mais será deixado de fora. A jornada continua, porque logo à frente compreenderemos quem são os que habitam essa cidade, quem são os que entraram por essas portas. E por que seus nomes também se tornaram luz. A pureza os envolve, e sua história é nossa esperança. Caminhando por entre portões sempre abertos, onde não há sombra de medo nem pressa em partir, chegamos agora a uma pergunta silenciosa que habita os corações. Quem são os que entram? Que alma pode repousar para sempre nessa cidade de glória? A resposta não vem com julgamento, mas com beleza, não com exclusão, mas com pureza. A Nova Jerusalém resplandece com luz que não se apaga, com paz que não recua, e diante de tamanha santidade, João ouve a declaração: nela não entrará coisa alguma impura, não por intolerância, não por dureza, mas porque tudo ali foi redimido, porque nada que fere, corrompe ou engana pode sobreviver na presença absoluta do Santo. Quem entra? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, nomes que não foram conquistados, nomes que não compraram entrada. Nomes que foram lavados, que foram lembrados, que foram acolhidos pelo sacrifício do Cordeiro. A pureza da cidade não é fruto de méritos, é fruto de graça. É a pureza de quem foi perdoado, de quem foi
resgatado, de quem, mesmo com quedas, escolheu levantar, de quem, mesmo em silêncio, orou com sinceridade, de quem, mesmo sem aplausos, caminhou com fé. Talvez neste momento você olhe para dentro e veja imperfeições. Talvez se pergunte: será que eu poderia entrar? Talvez pense nas suas falhas, nos seus momentos de incredulidade, nas palavras que ficaram por dizer, nas atitudes que ficaram aquém da fé que desejava viver. Mas escute com o coração. A cidade é pura, porque o Cordeiro é puro. E é Ele quem purifica. É Ele quem convida. É Ele quem escreve os nomes. E uma vez escrito, ninguém apaga. Os que entram não são os que nunca erraram. São os que confiaram, os que aceitaram ser amados, mesmo em suas ruínas. Os que foram transformados, dia após dia, pela presença. E essa pureza não afasta, acolhe, não envergonha, restaura, não exige perfeição, convida à entrega. Na Nova Jerusalém, a santidade não é peso, é liberdade, e os que entram por suas portas são aqueles que aprenderam aqui a dizer: vem, Senhor. Aqueles que reconheceram, mesmo na dor, tu és tudo o que tenho. Aqueles que, mesmo em lágrimas, esperaram com fé. É para eles, é para nós. É para todo o coração que, ao ouvir essa promessa, sente saudade de um lar que ainda não viu, mas que já reconhece. E assim seguimos, porque adiante o Cordeiro espera sua noiva, e a cidade revela-se como casamento eterno, onde o amor não tem fim, onde a espera se transforma em celebração, onde tudo se une para nunca mais se separar. A pureza da cidade nos envolveu com sua ternura silenciosa. Agora, a caminhada espiritual nos leva até a imagem mais íntima, mais simbólica, mais amorosa do Apocalipse. Porque a cidade não é apenas refúgio, nem apenas lar. Ela é também uma noiva, vestida, preparada, esperada. E no centro de tudo, o amor que une eternamente o Cordeiro àqueles que creram. João viu a cidade descendo do céu como uma noiva, não como uma fortaleza, não como uma torre inatingível, mas como uma mulher preparada para o dia mais sagrado, o dia do casamento. A Nova Jerusalém é chamada de noiva, e o noivo é o Cordeiro. Não é linguagem figurada, é linguagem de amor. Na história de Deus com seu povo, tudo sempre apontou para um enlace, para uma aliança mais profunda que qualquer contrato, mais duradoura que qualquer pacto humano. Uma união selada não com tinta, mas com sangue, não com anéis, mas com graça. O Cordeiro esperou, esperou em silêncio, esperou com paciência. Esperou mesmo quando a noiva se afastou, mesmo quando se esqueceu, mesmo quando chorou por não se sentir digna. E mesmo assim, ele a preparou, ele a limpou, ele a vestiu, e agora ela desce, pronta, radiante, não por si mesma, mas por ter sido amada com amor eterno. Quantas vezes nesta vida sentimos que estamos em constante espera, espera por consolo, por cura, por direção, espera por alguém que nos veja, que nos escolha, que nos diga: você é meu. Na cidade eterna, essa espera termina. A união é selada e não há mais separação, não há mais distância, não há mais abandono. A noiva não será mais esquecida, o noivo não será mais invisível. E o casamento que ali acontece não é evento, é eternidade. É o encontro de duas histórias: a do Deus que buscou e da alma que finalmente descansou. O Cordeiro que foi à cruz agora recebe a noiva. Não com lágrimas, mas com júbilo. Não com feridas, mas com aliança. E ela somos nós, a Igreja, os redimidos, os que creram mesmo sem ver, os que caminharam mesmo sem compreender, os que amaram mesmo sem aplausos. Ali tudo será celebração, e não por um dia, não por uma estação, mas para sempre. O casamento eterno começa,
E é nesse clima de festa sagrada de união sem fim que damos os próximos passos, porque diante de nós a cidade começa a revelar seu sentido mais profundo. Ela é promessa, mas também restauração, porque o que foi perdido será reencontrado. E o Éden voltará, não como lembrança, mas como realidade restaurada. O véu nupcial da cidade desceu e a aliança eterna foi firmada. Agora, como em um suave retorno ao princípio, caminhamos de volta ao primeiro jardim, mas não para reviver a perda, e sim para contemplar a restauração. O que fora fechado, agora se abre. O que fora guardado por querubins e espada flamejante, agora floresce no centro da cidade santa. O Éden não foi esquecido. Ele foi restaurado. No início, um jardim, árvores, rios, vento da tarde. Deus caminhava entre os galhos. Adão e Eva ouviam sua voz sem medo, sem distância. O Éden era lugar de comunhão. Mas o pecado interrompeu a intimidade. A terra se tornou exílio. O jardim, memória. A espada, guardiã da saudade. Durante toda a história bíblica, ecoou o anseio por voltar. Voltar ao lugar onde Deus falava com suavidade. Onde não havia vergonha, nem separação, nem silêncio. Onde o homem não se escondia e Deus não precisava chamar com dor na voz: onde estás? Eis que, na Nova Jerusalém, o jardim ressurge. Mas agora, ele não é apenas um jardim, ele é cidade, ele é noiva, ele é templo, ele é lar. O rio volta a correr, o mesmo que fluía do Éden. As árvores da vida voltam a frutificar, como aquela que fora um dia proibida. Mas agora, tudo é acesso, tudo é convite, tudo é plenitude. Não há mais serpente entre os galhos, não há mais vergonha entre os ramos, não há mais culpa entre as folhas. A cidade-jardim se torna o símbolo da restauração final. O que antes era proibido, agora é partilhado. O que antes era exílio, agora é morada. O que antes era medo, agora é encontro. Deus não nos devolve ao passado. Ele nos conduz à promessa. A Nova Jerusalém não é o Éden original. Ela é mais. Ela é o Éden redimido. É o que o jardim sempre deveria ter sido, eterno. E nós não somos mais fugitivos. Somos filhos, não mais expulsos, mas recebidos. E se você sente no peito essa saudade de um lugar que não conhece, talvez seja porque a memória espiritual ainda reconhece o que um dia foi perdido. Mas agora está de volta. A árvore cresce, o rio canta, a luz não se apaga, e a voz de Deus caminha de novo entre nós. Com passos suaves, seguimos, porque a cidade-jardim ainda tem mais a revelar. Diante de nós surge o trono de justiça, e com ele a promessa de que todo mal terá fim. A cidade não é apenas consolo, ela é também resposta, e o que hoje ainda fere será, enfim, julgado. Para sempre. A cidade-jardim floresceu diante de nós. A árvore da vida estendeu seus galhos. O rio voltou a cantar. O Éden foi restaurado, não como memória, mas como morada eterna. E agora adentramos um outro centro, mais firme, mais definitivo, onde o tempo se curva e toda injustiça encontra sua última sentença. O que era impunidade, enfim, se desfaz. Porque na cidade do Cordeiro, a justiça não é tardia, é eterna. A Nova Jerusalém não é apenas consolo, ela é também justiça. O Deus que recolheu as lágrimas, que curou as feridas, que escreveu nomes na fronte. É o mesmo que diz: eis que faço novas todas as coisas, e fazer novo também é julgar o que foi torcido. Porque o mal não entra na cidade santa. Ele não passa pelos portões de pérola, não atravessa o rio da vida, não toca as folhas que curam. O mal é vencido para sempre. As trevas não apenas recuam, elas deixam de existir. Na terra, muitas vezes, o justo sofre, a verdade é calada, o inocente chora. O humilde é esquecido, mas no reino do Cordeiro não há esquecimento.
Cada lágrima foi registrada, cada injustiça anotada, não com desejo de vingança, mas com promessa de justiça. E essa justiça é santa. Não é movida por raiva, é movida por amor. Amor aos que esperaram, amor aos que foram silenciados, amor aos que nunca viram resposta aqui, mas que oraram, olhando para o céu. Na cidade eterna, o mal não tem eco. O diabo não tem voz. A mentira não encontra solo. A morte já foi julgada. E a luz agora reina. É por isso que os portões estão sempre abertos. Porque já não há ameaça. É por isso que os habitantes não têm medo. Porque ninguém mais fere. É por isso que o trono está ao centro. Porque dele flui justiça e graça. E talvez ao longo da vida você tenha carregado dores por injustiças sofridas, palavras malditas, calúnias, silêncios cruéis. Talvez tenha visto o mal vencer temporariamente. Mas hoje, nesta promessa, você pode descansar. A justiça vem. E não como peso, mas como descanso. O mal será vencido, não só nas grandes guerras, mas nas pequenas dores. O que parecia ignorado será reparado. O que parecia sem voz será exaltado. E assim caminhamos com mais leveza. Porque a cidade do Cordeiro é também cidade do justo juiz. E à medida que avançamos, algo muda na paisagem espiritual. Não há mais contagem, não há mais calendário. Porque ao fim, o tempo se redime. E o que era noite se torna manhã eterna. Estamos chegando ao limiar do tempo restaurado. E com ele, o fim de toda a espera. A justiça foi cumprida, o mal silenciado, a cidade permaneceu. Agora, atravessamos um limiar quase imperceptível, como quem desperta sem perceber que a noite passou. Porque neste lugar, o tempo já não fere. Ele não nos pressiona, ele não nos rouba. Ele foi redimido. E com ele toda a espera foi enfim desfeita. Na Nova Jerusalém, a noite não vem mais. Não é apenas ausência de escuridão. É fim do ciclo que tantas vezes marcou nossas vidas com dor, ansiedade, medo ou solidão. A noite para muitos foi cenário de lágrimas, de pensamentos que não se calavam, de saudades que apertavam, de orações que pareciam ecoar em silêncio. Mas na Cidade Santa, ela não existe mais, porque o tempo ali não gira em torno do sol. Ele gira em torno do Cordeiro. A eternidade começa, não como algo interminável, mas como algo pleno. Não há mais relógios, não há mais prazos, não há mais atrasos. Tudo chega, tudo acontece, tudo se cumpre. A espera se desfaz, porque o noivo veio, porque a noiva desceu, porque o encontro foi selado. E o medo se recolhe. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a presença é contínua. Como é difícil viver sob o peso do tempo. Dias que não rendem, estações que não se encerram, tempos de dor que parecem não acabar. Tempos bons que passam rápido demais. Mas ali, o tempo é casa, é repouso, é quietude. A alma não corre, ela habita, a mente não antecipa. Ela contempla, o coração não se angustia, ele descansa. É o tempo da paz, o tempo do agora eterno, o tempo da resposta. Talvez ao longo da vida você tenha esperado muito, por cura, por perdão, por acolhimento, por sentido. Talvez ainda esteja esperando. Mas na cidade de Deus, o tempo já não separa, ele une. E cada segundo ali é plenitude, é presença, é promessa realizada. O tempo foi redimido e com ele, tudo em nós também. Agora, diante desse tempo que não cansa, olhamos para dentro e entendemos. Enquanto ainda vivemos aqui, carregamos essa eternidade como chama acesa, como vela que resiste à ventania. E a cidade eterna começa em nossos passos de fé. Seguimos. Porque a Nova Jerusalém não é apenas o fim da história. Ela é o espelho do que devemos viver agora, com esperança, com vigilância, com olhos fixos na luz que já desponta. O último passo nos chama, a lição mais silenciosa,
está prestes a ser sussurrada. E chegamos, alma querida, ao último sopro dessa jornada pela promessa. A cidade permanece, o tempo repousa, a luz continua, mas agora ela se volta para nós, para este momento, este agora. Porque o que a Nova Jerusalém nos revela não é apenas futuro, é chamado, é direção para hoje, é semente para o caminho que ainda pisamos com passos humanos, enquanto caminhamos por esta terra, com suas noites, suas estações, suas incertezas. A Nova Jerusalém não é apenas destino, ela é farol, é espelho, é ânimo. Ela nos ensina que a vida não termina nos vales, que as lágrimas não são o fim, que o cansaço não apaga o chamado. A cidade eterna nos diz que tudo o que vivemos aqui pode ser semente, que a espera pode ser oração, que o silêncio pode ser fé, que cada pequeno gesto de amor, cada escolha por integridade, cada palavra de consolo, tudo isso aponta para ela. Não estamos andando por acaso, estamos a caminho. A esperança, quando enraizada na eternidade, se torna firme. Não nos embriaga com ilusão, mas nos desperta para o real que já começa a brilhar por trás do véu do visível. E a fé, quando se lembra do que está prometido, se mantém vigilante. Não se acomoda, não se distrai. Ela vela, ela ora, ela ama. A Nova Jerusalém nos convida a viver com leveza, mas com propósito, com doçura, mas com firmeza, com ternura, mas com os olhos fixos no Cordeiro. Porque ela não é só um lugar, ela é a presença de Deus em plenitude. E essa presença já se insinua aqui. Em cada ato de bondade, em cada perdão oferecido, em cada canção sussurrada no escuro. Talvez você agora esteja em meio à jornada. Talvez sinta que o caminho é longo, mas saiba, cada passo importa, cada oração silenciosa, cada vez que você escolhe crer. A cidade está sendo preparada, mas você também está sendo moldado. Enquanto ainda vivemos sob o céu da espera, que a visão da cidade futura nos ajude a viver o presente com reverência, com compaixão, com fé. A Nova Jerusalém não é uma fuga, é uma promessa. E essa promessa é um chamado à esperança que age, à fé que não dorme, ao amor que não se apaga. E assim, ao fim desta jornada de palavras e luz, deixamos que a cidade desça sobre nosso coração, como uma lâmpada acesa em meio à noite. Porque, mesmo que os olhos se fechem agora, o Espírito já repousa nela. E quando o último capítulo da história for escrito, estaremos ali, não como quem chega ao fim, mas como quem, finalmente, chegou em casa. E agora, alma querida, o descanso nos aguarda, a noite se aquieta, e o silêncio é sagrado. Estamos prontos para repousar nas promessas e deixar que a eternidade nos embale. Amém. Com os olhos da alma repousando sobre a promessa vivida e a fé renovada, adentramos agora o desfecho sagrado dessa jornada. O último trecho não é um fim, mas um retorno suave às imagens que nos acolheram no início. A cidade invisível, a saudade do lar eterno, o silêncio que abraça. A Nova Jerusalém ainda brilha, mas agora ela habita em nós. Há um anseio que percorre toda a alma humana. Não é por conquistas nem por aplausos, é por lar, por pertencimento, por repouso. A Nova Jerusalém é mais do que uma promessa futura, ela é o fim da busca por sentido. É a concretização do amor que sempre esperou por nós. Ela não é feita de tijolos ou teorias, é feita de presença. Da presença de Deus, do Cordeiro, dos que amamos, dos que creram, mesmo cansados, mesmo frágeis, mesmo com fé trêmula. Enquanto caminhamos neste mundo, enfrentamos noites longas, vazios inexplicáveis e perguntas que nem sempre encontram respostas. Mas mesmo assim, seguimos. Porque sabemos que a cidade existe, sabemos que a promessa está viva, sabemos que o descanso virá.
E essa esperança não é ilusão, é lâmpada acesa na noite. A Nova Jerusalém nos ensina a viver olhando para cima, a confiar mesmo quando tudo silencia, a esperar mesmo quando tudo parece demorar. Ela nos sussurra que a jornada não será em vão, que a dor não será eterna, que as lágrimas serão recolhidas e que o próprio Deus nos chamará pelo nome para dentro de casa. Por isso, nesta noite, alma querida, deixe que a promessa desça sobre seu coração como orvalho. Não há mais o que provar, não há mais o que temer. Só descansar, só confiar, só permanecer nesse silêncio sagrado. Porque o que nos aguarda não é o fim, é o abraço, é a casa, é o descanso. E ao final desta jornada, quando as palavras cessarem, só restará um sussurro: vem, Senhor Jesus. Amém. E assim, com o coração repousando nessa luz que não se apaga, nos preparamos para o último ato da noite, uma despedida, um selar, um último aceno de paz. Porque o que foi ouvido agora pode ser sonhado, e o que foi sonhado um dia será visto, frente a frente, para sempre. E agora, alma querida, ao final dessa longa caminhada pela promessa, é tempo de fechar os olhos com mais leveza. Não há pressa, não há urgência, apenas a brisa mansa do Espírito sussurrando ao ouvido da alma cansada. Descansa, a cidade te espera. E assim, encerramos esta jornada com a reverência de quem apaga uma vela ao lado de um altar. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com João, exilado na solidão de Patmos, mas visitado pela eternidade, tocou seu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Aqui, cada história é um acalanto, cada noite é uma oração, cada voz, um eco do amor de Deus por você. Que o Senhor te guarde, que Ele seja a tua luz quando o mundo parecer escuro. Que Ele seja a tua companhia quando a solidão tentar sussurrar. Que Ele seja a tua lembrança constante de que há um lar. Boa noite, e que seus sonhos sejam doces. Talvez, ao adormecer, você ainda veja as ruas de ouro como vidro, ou ouça, ao longe, o som do rio da vida. Talvez caminhe entre árvores que curam, ou leia seu nome gravado com amor na fronte iluminada de uma eternidade que já começou. E quando o sono chegar, que ele seja leve, porque você está em oração, mesmo em silêncio. Mesmo dormindo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Até breve.